passaram o final de semana? Espero que vocês tenham passado bem, assim como eu e a minha família passamos bem esse final de semana. Vamos aí nos preparar para mais uma semana de aula remotas, né? Eu daqui de casa, vocês aí da casa de vocês. Então vamos dar início a mais um conteúdo, Sistema de Numeração Decimal. Quero que vocês aí, crianças, vai lá, corre aí, pega o livro de matemática, vamos lá. Abre aí na página 20, 22, 23 e vamos lá, certo? Vamos lá, abriram? Isso, muito bem. Então, no livro de matemática, na página 23, né, tem um assunto que chama Sistema de Numeração Decimal. Então, ao longo da história, o homem, ele precisou registrar o número da quantidade dos seus animais. Ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, vacas, e ele não sabia como contar. E ficava desesperado, como eu vou usar isso, como que eu vou registrar quantos bichos tem aqui? Então ele arrumou várias maneiras. Vamos ver quais foram as maneiras que o ser humano usava no começo da história para registrar a quantidade. No começo ele usou pedras. Os bichinhos iam passando, os animais iam passando, e a cada bicho que passava, ele colocava uma pedra para registrar a quantidade. Uma outra forma também que ele utilizava era a corda. Tá vendo aqui esse desenho? Cada animal que ia passando, ele pegava uma corda e dava um nó. Passava mais um animal, ele pegava a corda e dava outro nó. No final, ele ia saber a quantidade de nós que tivesse ali naquela corda, era a quantidade de animais que ele tinha no pasto dele. Outra forma também aqui, ó, que a tia colocou aqui para vocês que o homem utilizava, qual era? Era o osso. Como não tinha papel, eles registravam no osso, pegavam o osso de animal, né? E pegava a pedra e riscavam. O animal passava e eles arranhavam o osso. Cada animal eles faziam um riscozinho no osso. Ao final eles contavam. E olha só como eles eram organizados. Eles faziam sempre de 10 em 10, de 10 em 10 animais. 10 em 10 riscos. Chegou 10 riscos, ele passava para mais 10. Sempre de 10 em 10 riscos. Olha só como o homem já era inteligente, né? Tanto das pedras, como os nós, como do osso. Outra forma também que eles utilizavam aqui também era a madeira. A tia não colocou aqui a foto, mas eles também registravam na madeira. Pegava a madeira e fazia riscos, do mesmo jeito do osso, certo? Então, olha só, já vamos compreendendo. Por que o sistema de numeração decimal? Porque o homem, quando ele registrava, ele sempre utilizava grupos de 10, certo? Então, sempre houve essa necessidade, desde o começo da história, de registrar a quantidades, de representar a quantidade de algo. Então, o homem que tinha seus animais queria saber quantos tinha e registrar aquilo ali. E ele utilizava o quê? No começo, pedras, corda, dava nós nas cordas, riscava o osso, madeira. E outra coisa que eles usavam também, o próprio corpo, né? Ou seja, o que era que eles faziam? Contava os dedos. Olha aqui a figura, ó. Entendeu? Usavam os dedos. Quantos de vocês, quando às vezes a tia faz uma continha, vocês estão lá, ó, contando nos dedos, às vezes botam os dedinhos escondidos debaixo da mesa. É errado? Não é errado. Pode muito bem contar nos dedinhos, usar os dedinhos para contar sim, tá certo? Então vamos lá. Aí o
tempo foi passando e o homem disse assim, olha, não está dando certo não. A gente tem que arrumar uma outra forma de representar essa quantidade. A gente não pode toda vez estar representando a quantidade com pedras, dando nó em corda, riscando o osso na madeira, contando os dedos. A gente precisa criar algo. Como é que a gente vai fazer? Aí foi quando surgiu os símbolos indo-arábicos, ou aquilo que a gente chama de algarismos, certo? Por que é que se chama de indo-arábicos? Porque eles foram criados pelos hindus. Então, os hindus criaram esses símbolos. Quais são esses símbolos? Olha eles aqui. 0, 1, vamos lá, dizendo com a tia aí de casa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Então, esses números que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia, eles são os símbolos indo-arábicos ou algarismos, certo? Eles foram criados pelos hindus e foram espalhados para o mundo inteiro pelos árabes. Então, quando os árabes espalharam pelo mundo inteiro, todo mundo ficou conhecendo esses números, ou esses símbolos, ou os algarismos. Então, a gente chama eles de algarismos. E eles são o quê? Os números naturais. Por que eles são os números naturais? Hein, pessoal? Porque a gente, usando os números naturais, a gente pode escrever qualquer número. É por isso que a tia colocou aqui esse reticência. Vocês sabiam disso? Eu sei que vocês sabem. Por exemplo, a gente sempre começa do 0. Observaram que na outra aula a tia também colocou a sequência começando do 0? Pois é. Então, a gente sempre começa do 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai acrescentando sempre uma unidade e a gente vai sempre criando um outro número. Então, de um número natural, a gente sempre cria um outro número. E por isso que eles são chamados de infinitos. E é por isso que a gente usa a reticência. Por exemplo, se eu retirar dessa sequência aqui o número 1, vou retirar aqui para vocês verem, e o número 0, e colocar aqui, eu vou ter que número? 10. Não é isso? Então, eu já formei um outro número, certo? Coloco eles aqui na sequência e retiro aqui, ó, o 3 e o 6. Que número eu formo? 36. Viu? Com apenas esses números aqui. Aí, eu vou tirar esse e esse. O 4, o 2 e o 9. Então, eu formei 429. Então, com apenas, pessoal, esses números naturais que vocês estão vendo aqui, com esses números naturais, esses símbolos indo-arábicos, criados pelos hindus, a gente forma, né, qualquer número, os números infinitos, certo? A gente vai criando qualquer número.
acrescentando uma unidade, mais uma unidade e assim vai acrescentando e criando várias outras sequências. Então vamos lá, antes de passar para esse tópico aqui dos números do nosso dia a dia, vamos dar mais uma revisão. O sistema de numeração decimal, o homem, ele sentiu essa necessidade de quê, pessoal? Ah, muito bem, a necessidade de registrar. E ele usou o que mesmo? Usou a pedra. Usou o quê? A corda. O que era que ele fazia com a corda? Isso, ele dava um nó. Em cada animal que passava, ele dava um nó. Ele usou o quê? Usava o osso, usava a madeira e usava também as partes do corpo, que não tem a imagem aqui, mas a tia falou. Estão lembrados? Depois o tempo foi passando e o homem sentiu aquela necessidade, né, de modificar. E ele os induz a criar o quê? Os símbolos o quê? Isso, muito bem. Que a gente também chama de quê? De algarismos. Beleza, pessoal? Que são os números que a gente é acostumado a utilizar no nosso dia a dia. Muito bem. E eles são o quê? Infinitos. Porque a gente, através do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a gente pode formar qualquer número. Muito bem. Então, vamos ver. Depois que eles foram vendo isso daqui, né, o homem foi utilizando os números para representar a quantidade, os números foram ficando cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E aí, pessoal, hoje em dia, os números só estão presentes para representar a quantidade de animais, como lá antigamente na história? Ah, muito bem. Não, né? Os números, eles estão presentes na nossa vida em todos os aspectos. Por exemplo, se a mamãe vai comprar uma calça, uma saia, uma bermuda para vocês, ela precisa comprar através de um número. Qual o número que usa? Um sapato, um chinelo, compra através do número. Até um anel que a mamãe for comprar para você tem que ser através do número. Isso mesmo, você sabia que o dedinho de vocês tem número? A nossa casa tem um número, né? O que mais, gente, que tem número? Vai lembrando, o que no nosso dia a dia tem número? O que mais? O telefone, isso mesmo. Quando a tia Francilda foi formar o grupo do WhatsApp da nossa salinha, ela precisou do número do telefone da mamãe, do papai, da vovó, de vocês, para a gente poder formar o grupo do WhatsApp, né? Outra coisa que também tem números, que a gente utiliza números. Todo produto de supermercado tem um código de barra. Tem números, conta de água, de luz, né? Então, os números não estão presentes só na matemática, na disciplina de matemática, não, pessoal. Os números estão presentes em tudo na nossa vida. Na nossa medida, quanto é que a gente mede de altura, né? Qual é a nossa largura de cintura, do braço, da perna, tá certo? Os números estão presentes na nossa vida, qual é a nossa idade, o ano que a gente nasceu, o número do mês que a gente nasceu, o preço das coisas, né? Então, veja só. Então, esses números aqui, eles
estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Se a gente vai fazer uma receita, a mamãe vai fazer uma receita, o que acontece? Ela vai precisar da quantidade das coisas. E da quantidade das coisas é o quê? Medida. E a medida utiliza o quê? Números, certo? Então, os números, eles estão presentes em nossa vida. Não é apenas para ser utilizado como era no início da história para representar quantidades, mas para um infinito de coisas, uma infinidade de necessidades. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham relembrado, porque esse assunto a gente deu início. A gente fez até tarefinha na sala de aula, vocês estão lembrados? Tem uma página, isso mesmo. Se vocês peguem aí, ó, a gente fez a tarefinha da página 20 e fez a tarefinha da página 22. Isso mesmo. Então, a gente está dando continuidade, tá? Só para relembrar, viu, pessoal? Então, o que a tia quer? Que vocês leiam novamente, com calma, esse assunto que a tia acabou de explicar, que tá fácil, né? De como foi que surgiu o sistema de numeração decimal, quem foi que criou, como era no início a contagem, quem criou os símbolos, né? Que foi os hindus que criaram os algarismos, os árabes foi quem espalhou para o mundo inteiro, né? E depois houve essa necessidade e os números passaram a ser usados no nosso dia a dia como algo muito natural em todas as outras coisas, certo? Então agora, como tarefinha de casa, depois do vídeo, o que é que você vai fazer? Você vai ler novamente todo esse assunto que está aí no seu livro, na página 23 e 24, e vai responder a tarefinha da página 25, tá bom? Um beijo e até a próxima. Eu espero que você tenha gostado da aula. Tchau, tchau!